Olá, sejam todos bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 6, vai nos dizer: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres, tangendo-se, respondiam umas às outras, e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, de que lhe falta, senão só o reino? Então, a palavra do Senhor vai nos falar que Saul, ele se indignou por causa de Davi. Ele se indignou com a grandeza de Davi, porque por mais que Davi, naquele momento, fosse somente um servo, ele viu que, de alguma forma, eles estavam aclamando a grandeza de Davi. Porque Davi, ele conseguiu matar lá seus 10 milhares de soldados. E a ele somente milhares. E embora ele já estivesse no reino, ele meio que se comparou com Davi, né? Embora ele já tivesse grande, ele ficou temeroso de perder o reino para Davi. Por causa disso, ou seja, ele já enxergava o que Davi seria ali. E ali houve o quê? Uma brecha. Saul abriu uma brecha naquele instante para que a inveja entrasse em seu coração. Ou seja, a inveja não é somente um espírito, vamos se dizer assim, um espírito maligno, mas também um sentimento. Ou seja, ele abriu esse sentimento no coração dele e abriu a brecha para o inimigo entrar na vida dele naquele momento. E ali, de alguma forma, o mal veio na vida de Saul. O mal entrou na vida de Saul. O espírito da inveja entrou no coração de Saul. E quantos de nós nos comparamos com outras pessoas sobre aquilo que elas vestem, aquilo que elas são? Sabe, às vezes pode começar numa pequena cobiça, mas depois pode virar uma grande perseguição, pode virar um espírito perseguidor na vida da pessoa. E às vezes a gente enxerga a inveja contra a nossa vida, porque não é somente em relação a nós mesmos, mas é como se aquela pessoa, ela de alguma forma já enxergasse a luz que habita em nós. Porque quem tem inveja, na verdade, lá no fundo, é Satanás. É Satanás que começa a apontar o erro daquelas pessoas, a acusar aquelas pessoas. Então, quando a gente começa com aquele sentimentozinho, aí Satanás entra. E é aí que nós começamos a querer aquilo que é do outro, a enxergar o brilho na outra pessoa. E é muito fácil a gente apontar que fulano de tal me invejou, fulano de tal me persegue, fulano de tal quer aquilo que é meu, deseja aquilo que é meu. Mas e quanto a nós? Será que a gente às vezes reconhece que nós podemos ser invejosos?
assim como Saul, será que às vezes nós não devemos nos arrepender de que pode haver um sentimentozinho ali de cobiça? Sabe, é muito fácil apontar o invejoso. É muito fácil. Mas será que nós estamos reconhecendo que nós também podemos sentir isso? Porque Saul, naquele momento, ele não reconheceu que ele estava com o espírito de inveja. Ele não reconheceu. Então a gente tem que se policiar nisso. Porque da mesma forma que a gente tem que ter cuidado com aquele que nos invejam, nós também temos que ter cuidado para não dar brecha para a inveja entrar no nosso coração. A gente tem que ter cuidado, porque não é somente a questão das coisas em si, a cobiça dos bens materiais, mas a gente também pode, de alguma forma, invejar aquilo que a outra pessoa é, o brilho daquela pessoa, sabe? Nós temos que nos policiar muito, nós temos que vigiar muito. Porque eu fiz um vídeo, eu vou deixar até linkado aqui para vocês. Fiz um vídeo sobre a comparação, que nós temos muito costume de nos compararmos. E é aí que nasce a inveja, certo? Vem do sentimento de comparação. E é aí que a gente pode estar abrindo a brecha para que a inveja entre em nossas vidas. Amém? E eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração, tenha te edificado e faça você compreender um pouco mais sobre esses sentimentos que está aí dentro do teu coração. O Espírito Santo, ele quer te convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, ele quer que você se arrependa. O Espírito Santo está batendo a porta do teu coração e ele quer entrar. E assim como Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e é por isso que ele conseguiu vencer as suas batalhas, assim ele quer fazer também na sua vida. Porque Davi, ele poderia ser pequenininho, mas para Deus ele já era grande. E é por isso que Saul o invejou. Então Deus, ele quer te dar o coração de Davi. Deus, ele quer te dar o coração humilde, um coração segundo o coração de Deus. E não um coração invejoso, um coração traiçoeiro. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, como foi que Saul terminou? Qual foi o fim de Saul? Então a inveja não nos leva a lugar algum. A inveja só nos leva para o abismo. Qual foi o sentimento de Satanás quando ele se rebelou a Deus? Foi o sentimento de inveja. Ele queria ser maior do que Deus, ele se comparou a Jesus, ele se comparou a Jesus.
Então, eis que o Senhor bate à porta do teu coração. E Ele diz: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Ele te diz no dia de hoje: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Ele quer te dar vestes novas, vestes brancas. Ele quer te purificar de todo o pecado. E eu vou orar pela vida de vocês, amém? E que esse vídeo venha alcançar o teu coração. E vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de generosidade, Criador dos céus, da terra, da vida, no nome de Jesus, teu Filho amado, pelo poder do Espírito Santo, o encorajador, o consolador. Senhor Deus, que o Senhor venha, Paizinho querido, convencer a todos, ó Pai, do pecado, do juízo e da justiça. Convença-nos, Senhor, em nome de Jesus, a sempre nos arrepender de nossos pecados. Pai, se houver, Pai querido, algum sentimento de inveja, algum sentimento, Paizinho querido, de cobiça dentro do nosso coração, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, para que nós não devemos cobiçar as coisas alheias. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, a ter um coração segundo o coração de Deus, segundo o Teu coração, segundo o coração de Davi, Pai. Que nós possamos ser humildes como Davi, porque nós sabemos que por causa do coração de Davi, ó Deus, ele foi grandemente honrado, ó Deus. Então, Paizinho querido, que nós possamos, ó Pai, largar desse espírito de Saul e ser mais como Davi, ó, ter um coração humilde, um coração aquebrantado. Paizinho querido, que nós devemos não nos comparar, Paizinho querido, com outras pessoas, com aqueles que estão prosperando, com aqueles que estão crescendo, ó Deus, mas que nós possamos, ó Pai, ter um coração humilde, em nome de Jesus, que nós possamos ter um coração, Papai querido, segundo o Teu coração, porque dessa forma nós iremos ser honrados, nós iremos crescer, nós iremos, Papai querido, andar em obediência, nós iremos alcançar as Tuas bênçãos, ó Pai. É assim que te pedimos, é assim que te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz de Deus. Até o próximo vídeo.